A depressão parece um monstro que te aprisiona na sua cama. Parece que é uma pessoa que fica te segurando o tempo inteiro na sua cama e você não consegue fazer absolutamente nada. Sério, quem nunca passou por isso não imagina, mas é... Pode respirar. Eu conheci o meu marido num parque, eu namorei e casei dentro de 7 meses. A gente mudava muito, porque a empresa que ele trabalhava, acabava o serviço, já ia para outra cidade. Aí com 18 anos eu tive a minha primeira filha, aí com 23 anos eu tive o meu segundo filho. O meu marido descobriu que ele tinha Chagas porque um amigo dele de trabalho houve um acidente com ele e o meu marido foi doar sangue. Quando ele descobriu, parece que o mundo desabou para ele. Ele ficou muito triste, muito chateado, fez tratamento, mas depois ele não conseguiu trabalhar, aí ele ficou afastado do serviço, ficou no INSS, aí ele foi se desgostando da vida. Foi uma fase muito difícil. E começou a beber muito, e foi assim muito sofrimento, porque ele sabia que ele ia morrer logo. E ele falava que ele se preocupava muito com os filhos, e eu, eu fiz 36 anos, dia 25 de dezembro, eu acordei com ele morrendo do meu lado, na madrugada, 4 horas da manhã, do dia 26 de dezembro. Então foi muito difícil, eu levei um choque enorme, foi muito sofrimento. E tudo isso causou, devido a esse sofrimento, não fazia 3 anos que eu tinha perdido o meu pai, que era meu pai, meu amigo. Aí vi o meu marido morrendo, eu entrei em depressão. No final, minha filha, que estava sendo a minha mãe, e eu fiz tratamento, mas falavam que eu precisava ir num psiquiatra. Eu não aceitava, eu falava que eu não era louca. Minha trajetória com a depressão, na verdade, começou de um jeito que eu nunca imaginava, que foi quando eu fui fazer estágio. Eu sou aluna de enfermagem, hoje eu curso o penúltimo ano, mas no ano passado eu estava no 3º ano e eu comecei a fazer estágio em um posto perto da minha casa, e eu não tinha essa rotina, de acordar cedo, dormir cedo, e também nunca tinha tido um contato tão direto com os pacientes. E aí eu comecei a ter um contato mais direto com os pacientes, comecei a ter outra rotina, comecei a ficar preocupada com eles e não saber lidar com esses sentimentos, pensar também no meu futuro, como seria quando eu me formasse, se eu conseguiria resolver todos os problemas deles, pensar também na qualidade de vida dos meus pais, o que poderia acontecer, e tudo isso foi entrando na minha cabeça e foi me deixando muito mal. Eu não conseguia mais dormir, eu passava o dia inteiro pensando nisso, e isso foi me prejudicando. O que eu sentia era muita insegurança, um sentimento assim de impotência, de não saber o que fazer com aqueles pacientes. E assim, na verdade eu não podia fazer nada, porque o meu estágio era meramente observatório, mas mesmo assim eu me sentia muito impotente, queria fazer mais, pensava no futuro, também me sentia incapaz, e tinha muitos pensamentos ruins em relação também, como eu já falei, aos meus pais e tudo mais, se eu ia dar conta, se eu não ia, se era aquilo mesmo que eu queria também. E mesmo assim parece que quando eu recebi o diagnóstico, mesmo eu tendo muitos sentimentos ruins, parece que tudo mudou, parece que piorou muito, de verdade. A palavra depressão traz uma conotação muito negativa, que muda a nossa vida. Parece que naquele momento que eu ouvi, você tem depressão, meu mundo caiu e a minha vida mudou.
O dia que eu procurei ajuda foi num dia que eu estava no estágio mesmo. Na verdade, fazia alguns dias que eu já não estava indo por conta da minha dor de cabeça. Eu estava com muita dor de cabeça porque, né, eu só pensava nisso. Parece que a minha mente não desligava, o meu cérebro não desligava. Era como se ao tempo todo eu ficasse pensando em alguma coisa e isso nunca parasse. E foi num dia que eu pedi pra eles pra eu ir lá fazer um trabalho da faculdade. Eu tava com muita dor, tava me sentindo muito mal, tanto por dentro quanto por fora. E aí eu procurei ajuda, pedi pra enfermeira me atender e me encaminhar pro médico. No começo foi muito difícil, porque eu não tinha o CPF, porque na época as mulheres podiam usar do marido, eu usava do meu finado marido. E até eu conseguir tirar a minha, antigamente demorava muito, não é rápido igual as coisas são hoje. Aí eu demorei para receber do INSS, que hoje eu sou pensionista. Isso da depressão, aí causou várias doenças, pressão alta, diabetes, eu tenho fibromialgia, artrite reumatoide, assim, uma foi puxando a outra e eu tenho vários problemas de saúde. Atualmente eu tomo 20 comprimidos por dia. Todos os meses eu vou no postinho e pego quase todos, mas eu compro uns 4, 5. Medicamento, nesse momento que eu fui diagnosticada, foram me passados medicamentos para depressão e também para eu conseguir dormir, porque eu não conseguia. E eu cheguei a tomar algumas vezes o estalopram para depressão, mas eu não me dei bem, não conseguia tomar, ele me fazia muito mal. Toda vez que eu tomava eu vomitava, eu comecei a ter que tomar um Dramin junto, e isso pra mim era inaceitável. Eu não sou uma pessoa adepta a remédio, eu não gosto realmente de tomar remédio, e aquilo pra mim, tudo aquilo era demais. Então eu não consegui me adaptar e hoje em dia eu não tomo mais nenhum remédio. Depois de muita terapia, de muita conversa com a minha família, com os meus amigos e com a minha psicóloga no ano passado, eu aprendi a não transferir a dor dos outros para a minha vida. Eu aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a cuidar da melhor maneira, né? Sendo uma pessoa empática, que se compadece do outro sim, que tem dó sim, mas que não pega isso pra si, sabe? Então hoje, graças a Deus, eu lido muito bem com isso. Já tive várias experiências com pacientes dos mais variados, pacientes que estavam só em reabilitação, como pacientes que estavam assim no leito de morte mesmo, e graças a Deus hoje eu consigo lidar bem com isso, não me atrapalha, e eu vejo realmente sentido na minha profissão. Acho que precisou acontecer tudo isso para eu ver que era realmente isso que eu queria. Antes eu tinha certeza, eu passei por um momento de dúvida, mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que é isso que eu quero seguir. Então a sua rotina mudou mesmo quando você foi diagnosticada? Teve a mudança? No momento do diagnóstico, né, realmente meu mundo acabou e eu não conseguia fazer nada, né? Uma pessoa que tem depressão sabe quanto é difícil ela ter uma rotina, ela conseguir fazer as obrigações dela, né? Então até um certo momento eu não conseguia fazer nada. E é engraçado porque tudo mudou quando a minha avó virou a minha paciente. A minha avó, ela sofreu um AVC no dia 6 de janeiro. E eu já tava bem mal, desde agosto. E aí acabou pra mim. E eu falava, meu Deus do céu, era só isso que faltava. E aí, quando a minha avó tava lá, eu ia visitar ela direto, eu ficava lá com ela. Mas eu não fazia nenhum procedimento nela, né? Era todos os enfermeiros que faziam, e pra falar a verdade, eu nem queria aprender muito.
eu ficava meio assim, ficava com medo, né? Porque quando você tem um paciente e quando seu familiar vira um paciente é muito diferente. Então, quando falaram que a minha avó ia vir pra casa e a gente ia ter que cuidar dela, parece que tudo acabou e aí ela virou um motivo realmente pra eu viver, pra eu seguir nessa profissão, pra eu me cuidar. E aí eu esqueci de mim e comecei a viver pra cuidar dela, sabe? Pra deixar ela bem. Então eu falo assim, não, agora acabou. Isso acabou, isso tem que acabar porque eu preciso cuidar da minha avó. A depressão, ela causa muito sofrimento. Eu não tinha vontade de viver, não tinha vontade de fazer as atividades. Sentia muita fraqueza, chorava muito, não conseguia fazer nada. Ficava mais na cama. Às vezes eu levantava para tentar fazer alguma coisa, serviço, mas eu não conseguia ficar em pé. E causava só pensamento negativo. Quem tem depressão sofre muito, porque às vezes muitas pessoas não entendem a gente. Só a gente mesmo e quem sabe como é a depressão. E é isso, às vezes a gente assim não tem motivo, pode estar tudo bem, mas pra gente nada tá bom. A impressão dá muito medo, dá medo também, parece que a gente vai morrer. A gente só pensa coisas ruins e é uma tristeza total. Eu acho que o que a depressão mudou na minha vida foi que ela me fez ter o sentimento de que eu perdi muita coisa. Mesmo sendo um período curto, né? Eu tive o diagnóstico em agosto do ano passado, né? E assim, faz um pouco mais de um ano, mas nesse tempo que eu fiquei mal, eu sinto que eu perdi muita coisa, sabe? Mesmo estando perto da minha família, eu sinto que eu perdi muita coisa. De contato com os meus amigos, oportunidades, sabe? Eu acho que realmente me mudou. Então hoje eu tento viver ao máximo, tento curtir ao máximo, ficar com os meus amigos, continuar com a minha família, viver mesmo, sabe? Curtir a minha vida, ouvir música, trabalhar, estudar, não deixar nada para amanhã. Hoje eu lido de uma maneira muito diferente com a depressão. No começo eu realmente não lidava, né? Eu não fazia nada para melhorar, eu realmente não tinha forças, mas hoje eu encontrei coisas que me agradam realmente. Eu adoro ouvir música, adoro me cuidar, tirar um tempo para mim, um tempo também para minha família e para os meus amigos. Então, eu adoro tomar um banho bem demorado, fazer uma hidratação no meu cabelo, passar uma máscara no rosto. Adoro me maquiar também, me vestir bem e sair. Adoro fazer um rolezinho com os amigos. Agora, os meus filhos são casados, graças a Deus, tudo bem. Eu tenho 3 netos, que eu amo muito, e são eles, a minha família, que me dá força, Deus em primeiro lugar, e eles para mim lutar para continuar a vida. E graças a Deus e a minha família, que é uma família maravilhosa, hoje eu posso dizer que eu estou curada da depressão.